Pare de fazer jejum errado, assim como eu fiz muito tempo jejum errado. Então agora fique nesse vídeo, esse vídeo é para você. Você quer complementar o seu poder da oração, ter o seu ouvido mais sensível a Deus, então fique neste vídeo, assista até o final, eu vou falar tudo sobre jejum, tudo que você precisa saber aplicar na sua vida. Então hoje, sobre o jejum, eu quero dizer para vocês o que é. Jejum é não comer, não beber, ou agora estamos falando também de jejum de rede social, é porque o mundo ficou mais moderno. Mas o jejum da Bíblia, dos exemplos ali da Bíblia, de Esther, de Daniel, de Jesus, né, que vou dar alguns exemplos, é não comer, não beber, dependendo, ou não comer um tipo de alimento, como foi de Daniel, né. E se você quer saber: "Ah, Gisele, qual é o tipo de jejum que eu devo fazer?". Bom, aí você tem que conversar com o Espírito Santo. Ok? Quem determina isso, quem diz isso para você é o Espírito Santo. Você pode orar e perguntar para ele. Por que que eu digo isso? Porque aqui eu vou tratar sobre jejum, mas eu te peço que você não fique imitando outras pessoas. Ai, a minha amiga fez 7 dias de jejum, ficou só na água. Gente, se o Espírito Santo conversou com ela para ela fazer isso, é porque ele vai capacitar ela e vai dar a possibilidade de ela fazer isso. Ele vai estar com ela, vai fortalecer ela para ela fazer o jejum desse jeito. Então faça uma oração perguntando para o Espírito Santo, diga para ele: "Espírito Santo, eu quero começar a jejuar", né, se você nunca jejuou. "Eu quero começar a jejuar". Se você jejua: "Ai, mas eu só consigo jejuar um dia, ou eu só consigo jejuar uma refeição", não tem problema. Comece fazendo de uma refeição ou de um dia e comece indo gradativo. Por exemplo, né, vou dar um exemplo. Essa semana você faz de 24 horas na segunda-feira. Na semana que vem, você faz 24 horas e mais uma refeição da manhã. E assim vai aumentando a questão, né, de fazer um jejum talvez mais prolongado, de 3 dias, de 4 dias, enfim, é o que você se propõe. O jejum ele pode ser somente de você, né, individual, e isso realmente é uma coisa que você tem que ter com o Espírito Santo, falar com ele, né, como eu falei, conversar com ele, ou também tem a proposta de fazer muitas vezes jejum, coletivo. Isso também é legal, funciona, então assim: lá na minha igreja estão fazendo um jejum coletivo para determinada pessoa, para ela ser curada. Converse com o Espírito Santo, se você sentir no seu espírito que você pode fazer, que você deve fazer, então faça, tá. E o jejum, né, o que que é também, né, complementando ali, é jejuar, né, algum alimento e, enfim, ali é a questão que você escolher, ou você se dispõe também a deixar a bebida. Gente, esse é o mais difícil. Tirar só alguma comida, né, o de Daniel ali, que é alguma comida específica, eu já tive pessoas que fizeram, o de Daniel eu nunca fiz, eu fiz, no máximo 3 dias, né, só ficando no líquido. Gente, no começo a gente fica bem irritado, mas depois, assim, no terceiro dia a gente já tá em outro nível, é maravilhoso, sabe. Pô, se eu não tivesse me proposto a ficar 3 dias ali, eu acho que eu teria ficado mais. Mas eu sempre respeitei o que eu sentia, né, o que eu me propus com o Espírito Santo. E esse jejum de que você vai orar, você vai jejuar uma determinada coisa, você tem que orar junto. Senão é simplesmente um jejum de dieta, né, e isso não é o que a gente quer, né, a gente tem que jejuar e orar. Então é isso que eu quero trazer para vocês, que eu nos primeiros jejuns que eu fiz, eu não fazia isso, em ter um plano de oração, ou seja, orar versículos, né, ter um propósito específico. Eu até tinha um propósito específico, eu fazia um jejum por uma questão, e eu orava, mas eu orava lendo a palavra, eu orava, lendo a Bíblia, conversando com Deus, mas eu não orava, eu não fazia um plano de oração específico para aquele assunto. E hoje eu faço. Então vamos supor, vou fazer um jejum porque eu tô doente, tô com alguma coisa, ou, no meu trabalho, né, sei lá, perseguição no meu trabalho, ou, né, para melhorar a minha vida, no meu trabalho, com a minha relação com os meus colegas. Então, pesquisar no Google mesmo, né, ou se você souber de cabeça, ou se o Espírito Santo falar com você, pegar ali uns 2, 3 versículos, ou pegar um salmo, né, muito importante, às vezes a gente fazer propósito do jejum,
com algum salmo específico, às vezes os mais conhecidos, o 23, o 91, mas eu adoro o 140, o 43, o 90, o 121. Então, assim, eu gosto muito de todos os salmos. E aí, depois, então, de que eu aprendi isso, eu sempre faço um plano de oração, no jejum, por meio dos salmos. Eu sempre faço um propósito. E eu daí faço o jejum específico, que seja que vamos dar uma ideia aí que eu faça das 6 da tarde até as 6 da manhã do outro dia, ou até meio-dia do outro dia. Daí eu oro ali o salmo, né, eu faço às vezes propósito de um salmo, de 3 salmos, e também eu continuo mesmo entregando o jejum, por exemplo, ao meio-dia, vamos supor, né, das 6 da tarde até meio-dia, eu de tarde eu me proponho a também orar, né, o salmo. Então, assim, esse plano de oração é você dizer: "Eu vou orar o salmo 91", vamos dar um exemplo. De manhã, de tarde e de noite. E vou fazer jejum das 6 da tarde até no outro dia meio-dia, ou até no outro dia 6 horas, 8 horas, 10 horas, enfim. Mas você se propor, nessa questão, em fazer esse plano de oração, trazer os versículos ou trazer um salmo, planilhar, ou seja, se organizar para fazer o jejum, né. E eu antes eu não fazia esse plano de oração, eu fazia a oração, eu lia a palavra, eu lia um salmo outro, mas não com esse objetivo. Então, por isso que eu senti a necessidade de fazer esse vídeo para vocês, né, para dizer, assim, que o ideal é fazer o jejum, definir qual vai ser o prazo, qual vai ser o tipo de jejum, qual vai ser o meu plano de oração, definir, né, e dizer para ti que é é para se conectar com Deus, e não para barganhar com Deus. Isso tu tem que lembrar sempre para quê? Para que o inimigo não bote na tua cabeça qualquer coisa: "Ah, Deus não vai te atender". Não, é para eu ouvir, para eu ser direcionada, para eu ser guiada por ele. Então faça o jejum, decida o tempo, decida o plano, né, diga que é para se conectar com Deus, é para a gente se humilhar, para a gente ouvir, para a gente conectar o nosso espírito ao Espírito Santo de Deus. Então, definir qual é o propósito, qual é o tema que você vai falar, se é sobre saúde, se é sobre financeiro. Você pode também jejuar por um propósito seu ou por alguma pessoa também, por alguma situação, algum propósito. E eu recomendo também, gente, vocês terem um livrinho, né, um caderninho, um diário, para você anotar. Nesse período de oração, pode deixar bem específico esse aí para todas as vezes que você for fazer oração, fazer jejum. E você, quando você for orar, as respostas de oração, as coisas que Deus vai trazer para você anotar as revelações da palavra. Eu recomendo que, além de ler os versículos, né, de orar, também ler a palavra, né? E quando você lê, você vai ter uma revelação. Pedir para o Espírito Santo: olha, Espírito Santo, estou em jejum, eu quero te ouvir melhor, eu estou aqui para humilhar a minha carne, né? Para mostrar que eu quero ser espírito, eu quero ser governada pelo espírito, eu quero ser dominada pelo espírito, as minhas emoções. Então eu quero que o Senhor me revele, eu preciso que o Senhor me revele, eu necessito da sua palavra, então declare a palavra, né, para que isso fique mais claro, para que o Espírito Santo se revele, né. E, gente, assim, ó, um outro erro que eu cometi é que: vou entrar no jejum amanhã, hoje eu comia demais. Não, mas eu vou fazer jejum, vou fazer de 3 dias, meu Deus, vou ficar sem comer, então comia tudo e mais um pouco. E isso é ruim. Se você vai acostumando o seu corpo já a comer menos, quando você vai entrar no jejum, fica mais fácil, tá? Depois que eu aprendi, eu fiz isso. Então, assim, eu digo que é fazer um jejum para entrar no jejum, né, é comer um pouco menos, é ir tirando um pouco, mas não precisa chegar a tirar uma refeição, mas você já ir, diminuindo a comida. Vamos supor, eu comia 2 pães, agora eu vou comer um só, né, só um exemplo, tá. Então ir diminuindo. E claro, gente, sempre orando, sempre pedindo para o Espírito Santo, diga: "Espírito Santo, é difícil". O primeiro dia é o mais difícil, é o mais irritante, o segundo também daí dá aquela fome, e no terceiro para frente realmente é bem mais tranquilo, tá. Até quando eu fui entregar, assim, as vezes que eu fiz, né, eh, de 3 dias, assim, "Ai, será que eu fico mais um pouco?", né, sempre batia aquela coisinha, assim. Então se organize para fazer um jejum, converse com o Espírito Santo e cuide, dependendo do período que você for fazer o jejum, o retorno do jejum. Tá, porque às vezes daí também assim: "Ai, agora eu vou entregar o jejum", aí chega, come muito, come muita coisa, isso pode fazer mal. Então volte comendo uma fruta, volte tomando uma água. Claro que quando você estiver fazendo jejum,
outras recomendações que eu faço, né, que eu falo: "Não fique falando sobre comida, sobre o que que você gosta de comer, não fique imaginando: 'Ai, quando eu entregar o jejum, vou comer isso, vou comer aquilo, vou fazer aquilo outro'". Então tenha esse cuidado para não atiçar, para não ficar mais irritada, né, e não precisa ficar falando para as pessoas ao teu redor que você está fazendo jejum, dando satisfação, até porque senão as pessoas também ficam cobrando, ficam: "Ah", né, se eu vou numa festa que eu tô de jejum, eu digo: "Ah, não, já comi, tá tudo bem, tá tudo certo, depois eu como, depois eu pego", e tá tudo certo. Não precisa mentir, não precisa omitir, mas também não precisa sair contando, né. Fique alegre, dependendo da pessoa que for, você pode dizer: "Não, estou num jejum, estou num propósito", né. É legal, porque você pode servir até de exemplo para os outros, né. Não necessariamente precisa ficar proibida a comunicação de que eu estou de jejum, não. Eu quis dizer, assim, para não ficar sofrendo, não vim aqui nessa festa, mas ai, tô de jejum. Não, é para não fazer esse vitimismo, essa questão do jejum como vítima. Mas sim, você sim pode falar como tá de jejum, você tá por um propósito, até porque a gente tem que trazer isso de exemplo para outras pessoas, né. Vamos supor que eu vá numa festa e conte para uma amiga minha que também é cristã ou não, de que eu fiz um jejum, de que eu tô fazendo por tal coisa, tal propósito, a cura de alguém, ou coletivo, ou individual, e eu explico. E vamos supor que depois essa pessoa entenda ou fique sabendo de que eu tive um milagre alcançado, vivi um milagre e vai ouvir o meu testemunho, né. Isso pode converter uma pessoa. E mesmo que, né, pode converter a pessoa, e mesmo que a pessoa seja cristã, ela também pode se espelhar. Apesar de eu dizer sempre que a gente não pode imitar o jejum do outro, mas o jejum de outra pessoa, o nosso jejum pode trazer exemplos, né, para nós, nos incentivar, nos trazer mais a vontade de jejuar. Então por isso que às vezes o jejum coletivo é legal, mas aquele jejum que a gente faz individual, ele dá uma conexão com Deus, um relacionamento com ele muito mais profundo. Então, o jejum, junto com a oração, eu gosto muito de sempre agora eu tenho um hábito, já faz um tempinho, de eu fazer a minha oração, daí eu louvo, eu adoro a Deus, eu parto, me ajoelho, eu converso. Eu estou num propósito também, situação específica, eu estou lendo 2 salmos todos os dias, visualizando, tá, a situação e a questão. E aí, nesse momento, no final, eu fico um pouquinho em silêncio e depois eu peço para o Espírito Santo já estar comigo para minha leitura da Bíblia diária, né, naquela que eu gosto de fazer anual ali, que eu já faz mais de um ano que eu estou para terminar. E aí eu vejo que a revelação, quando eu estou em jejum, que a revelação é maior ainda. Quando eu comecei já a fazer, ler a palavra no final da minha oração, porque como que eu fazia, gente? Eu orava, eu conversava com Deus, eu falava, eu me ajoelhava, fazia tudo isso, e depois eu pegava outro momento para ler a palavra, para estudar a palavra, para meditar na palavra. Só que quando eu juntei agora as 2 coisas, ficou muito mais revelador para mim. A minha Bíblia está muito mais riscada, tá muito mais profunda a revelação. E quando eu faço o jejum, eu faço essa oração, e esse momento de oração e a leitura da palavra, fica muito mais profundo. Então eu recomendo isso para vocês, né, procurem, façam testes. Por isso que, assim, a vida de oração é disciplina, é a gente fazer no momento agora, é fazer nesse momento depois, é fazer assim, é fazer junto com o devocional. "Ah, eu faço devocional, Gisele", pode ser? Pode. É por isso que eu procuro sempre conversar com o Espírito Santo e quando eu faço o jejum, eu procuro incluir, né, o jejum, sempre o horário em que eu vou orar, né, que eu me disponho a orar, que é sempre de manhã. Muito raramente, às vezes, que eu oro, mais tarde, mas às vezes acontece alguma coisa de manhã, tem médico, tem alguma coisa que eu não consigo acordar mais cedo, eu oro de tarde, eu tenho a mesma rotina, eu leio a Bíblia, eu converso, né, com Deus. Claro que às vezes tem dias e a gente não consegue, às vezes acontece alguns imprevistos aí e a gente não consegue. Mas no geral, é isso que a gente tem que se dedicar. Então, faça o jejum, né, desse jeito, faça esse plano como se você fosse, assim, fazer mesmo um plano de ação pra guerra mesmo. Eu vou orar, porque eu quero jejuar e eu quero ouvir Deus, eu quero estar mais próximo, eu quero mostrar para ele que eu preciso dele, que eu dependo dele, que eu quero ele.
né, e eu vou jejuar para isso, e eu vou orar, eu vou fazer um plano de ação, eu vou pegar e assim, ó, gente, não tem regra, se quiser pegar 3 versículos, se quiser pegar, 10 versículos, se quiser pegar um capítulo inteiro, se quiser pegar um salmo, 2 salmos, 3 salmos, se quiser fazer 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, botar a cada 2 horas, orar, não tem problema, gente. Conversem com o Espírito Santo, só se disponham e façam, tá? Só não digam assim: "Ó, é difícil, não consigo", tentem pelo menos de uma refeição. Mas eu quero dizer agora que isso são orientações, são dicas, só que para você fazer o jejum, você tem que ver a sua saúde, consultar um médico. O jejum não é para todo mundo, né. Por assim, a pessoa tem uma doença grave ou tem diabetes, que às vezes pode ficar muito tempo sem comer, ou está grávida, então assim, o jejum não é para todo mundo, né. Tudo isso que eu digo para vocês não é dizendo: "Você tem que fazer, você é obrigada", né. Eu passo orientação daquilo que eu faço para mim e que eu quero benefício para todo mundo. Né, que a conexão com o pai fique mais estreita, isso é muito bom. E mesmo você que não consegue fazer o jejum, converse com o Espírito Santo, diga para ele o que que você pode fazer, o que que você pode jejuar, o que que você pode fazer para que você, se entregue mais a ele para ouvir, para ter uma sensibilidade, né, ter os ouvidos, os olhos espirituais, tá. Então faça, se dedique, né, se possível, se você puder, mas antes de começar, sempre analise a sua saúde, veja se você já come direito, se você já come saudável, se a sua saúde está boa para você ficar, que seja uma refeição ou muitas refeições. Eu dou o exemplo daqui de casa, o meu marido, se ele ficar sem uma refeição, já dá enxaqueca nele. Então, assim, é uma coisa bem difícil. Falei ainda para ele um dia: "Se um dia tu fores fazer jejum, tem que conversar com o Espírito Santo, pedir cura, pedir para que ele tire essa tua dor, enfim, tratar". Eu disse: "Tem que realmente, assim, o Espírito Santo te falar, pegar na tua mão e dizer assim: "Ricardo, pode fazer que eu tô contigo para fazer esse jejum e não vai te dar dor de cabeça". Então tu abrir o coração para ele, falar com ele, tu sentir no espírito, por meio da obra na cruz, mas sempre lembrando que a obra na cruz foi feita, foi concretizada e o Espírito Santo está conosco. Então converse com aquela pessoa que sabe tudo sobre a sua vida, sabe tudo sobre jejum, né. Jesus disse para a gente jejuar, né, "Quando jejuarem", né, tem a passagem bíblica, "Quando jejuarem". Então assim, se quiserem as passagens bíblicas ou os exemplos que teve, o jejum de Esther, que foi de 3 dias, se eu não me engano foi total. O de Daniel, que foi de algumas coisas específicas, de Jesus, né, que foi de comida, né. Então, é isso, vocês podem estudar e criar, né: "Ah, Gisele, eu vou começar fazendo o jejum de rede social". Ok, comece, mas evolua, né. Eu quando comecei, eu fiz de uma refeição, depois eu fiz 2, depois fiz de um dia, eu foi gradativo, né, não foi assim uma coisa assim: "Ah não, já vou começar com 3 dias, aí come tudo um dia antes", é muito complicado. E a volta também do jejum, tenham cuidado, tá. Fiquem aqui para sempre ver mais vídeos como Oi, sou Gisele End, sou mentora de mulheres, ajudo mulheres a ativar dentro de si o poder da oração. Para quê? Para blindar o seu casamento, restaurar o seu casamento por meio de uma transformação sua, começando por você. Você investindo nesse poder, colocando para fora esse poder da oração, para blindar a sua casa, o seu casamento, os seus filhos, né, afastar o seu marido de más companhias. Então, se você ficou interessada nesse método, poder da oração, clique no link abaixo que está aqui na descrição do vídeo. Já se inscreve no canal, por favor, para não perder nenhum vídeo. Ative o sininho, né, das notificações para quando eu mandar outro vídeo aí para vocês, extraordinário, que vocês fiquem sabendo logo e não percam nada.